por que a preferência pelo PSDB aí em diante? Por conta do Luiz Máximo mesmo ou outro? Na verdade, na campanha presidencial e um pouquinho antes, a figura do Mário Covas em São Paulo. Covas representava, para mim, a síntese de um político que aliava força de vontade, que aliava idealismo. Era um verdadeiro leão, né? E o contato direto com o Mário Covas faz com que você acabe estando no grupo. E as ideias da social-democracia, daí eu fui estudar um pouquinho mais, vi a diferença entre socialismo, social-democracia, liberalismo, me identifiquei ideologicamente e coincidiu de ser um partido que tinha a figura do nosso deputado Luiz Máximo aqui da cidade, embora ele nunca tenha uma atuação mais ideológica, né? A força ideológica do partido era nas figuras do Fernando Henrique, do Montoro e do Covas. E depois ela muda um pouquinho de característica com o Serra, que nas últimas décadas é o Serra que tem dado a linha ideológica do partido, mas na figura do Montoro, Mário Covas e Fernando Henrique, no início da fundação do PSDB, é um partido bem social-democrata. E isso é o que me atraiu. E coincidiu de ter também o deputado Luiz Máximo aqui na cidade. O senhor tocou nesses nomes importantes do PSDB, Covas, Franco Montoro, que eram, como a gente diz, estadistas, né? Homens que tinham o dom da palavra, que tinham um dom para o poder público mesmo, de servir a população. Hoje, vendo toda essa crise política que a gente viveu, no Brasil falta pessoas como Montoro, como Covas, como, sei lá, Antônio Emílio de Moraes, faltam pessoas assim? A questão é de crise de formação. Onde que esses nomes, essas lideranças são formados? Na academia, na vida universitária. Montoro, Fernando Henrique, ou no período de oposição. Porque a disputa eleitoral, o dia a dia da administração, o dia a dia do Congresso, não dá tempo para as lideranças estudarem, pesquisarem, se aprofundarem, conhecerem, refletirem, meditarem. Isso exige essa disposição, isso exige leitura, isso exige reflexão. Sem esse trabalho de formação intelectual ou sem um período, nós tivemos um período da ditadura, todas essas lideranças políticas que nós citamos foram para institutos, foram fazer pesquisa, foram estudar o Brasil, criaram institutos de pesquisa, de reflexão, de análise. E os outros foram para o mundo acadêmico, foram para as universidades. Então, esses são os dois espaços nos quais as grandes lideranças do período da ditadura formaram-se e depois vieram para o plano político disputar eleições. Com a redemocratização, ainda não achamos um local adequado para essas pessoas serem formadas. E o mundo acadêmico não quer mais participar da política, ou pelo menos um número grande de pessoas, ou pelo menos não tem tido espaço dentro dos partidos de se apresentarem como alternativa. Com isso, nós estamos sim vivendo um período de crise. As lideranças políticas que estão sobrevivendo do voto, principalmente do Congresso, são pessoas que gastam seu tempo no dia a dia político, no cotidiano, no desgaste do processo eleitoral, no desgaste do processo administrativo, no desgaste do processo do legislativo, sem tempo para estudo, para reflexão, para aprofundamento. E com isso, a gente vê essa ausência de nomes com conteúdo teórico, com formação sólida, para nos encantar, como nós tínhamos em São Paulo até recentemente, na figura do Fernando Henrique, na figura do Covas, na figura do Serra, pessoas que tiveram a formação neste período de ditadura e depois no período de atividade acadêmica. O grande nome hoje na política, nesse sentido aí, é ainda o Fernando Henrique? Ainda o Fernando Henrique. Hoje nós temos dentro do PSDB 3 nomes nesta linha, né? O Fernando Henrique, o José Serra e o Aloísio Nunes. Mas são pessoas com mais de 70 anos, né? Já estão... Foi uma nova geração, né? A geração que os sucede é uma geração de pessoas experimentadas na prática eleitoral, bons de votos, mas que perde esse encantamento da força do argumento, da força da reflexão, das ideias bem estruturadas.
São lideranças políticas importantes, mas dependentes de outros que formulam. E esses outros que formulam estão nos bastidores. E acho, sim, que há um distanciamento muito grande da universidade brasileira, sobretudo a universidade pública, dos compromissos do Estado. Quer dizer, tanto a USP, as universidades federais, como a Unesp, não têm esse compromisso em criar uma carreira para o Estado, para a administração pública. Parece que estão a serviço do mercado, para formar gente para o mercado. É preciso esse retorno, principalmente das universidades públicas, para formarem gente para o Estado. A USP foi criada para isso. Ela tem que ter esse papel e ela tem que formar essas lideranças políticas e oferecer para os diversos partidos para que a gente tenha alternativa consistentes, né, de candidatos. O que eu penso, eu até queria que o senhor corroborasse isso, se o senhor também pensasse desse jeito, é que hoje em dia as pessoas leem muito menos, né? Mesmo as pessoas da universidade. Eles não têm um incentivo, nem um exemplo para se embasar teoricamente, como o senhor disse, para ler os grandes teóricos, os grandes pesquisadores. É isso mesmo? Eu acho que falta, talvez a sede que o Brasil teve de ampliar o acesso, de universalizar o acesso, de melhorar o número de pessoas, né? Ampliar as ofertas, teve um descuido na qualidade. Eu acho que talvez a gente tenha que dar um passo atrás em termos de ensino universitário, pós-graduação, né? Para valorizar mais o conteúdo, valorizar mais a reflexão. E mais do que isso, as universidades públicas precisam ter compromissos de discutir os problemas do Estado, os problemas da sociedade, os problemas da administração e formar nos meios lideranças políticas que sejam alternativas eleitorais também. Senão nós vamos ficar sempre dependente de quem aprendeu a fazer campanha. E o direito chega na sua vida de que forma? Por que o senhor escolheu cursar essa faculdade? Acho que o critério foi a proximidade, o que tinha em São José dos Campos, e empregabilidade. Era a faculdade que dava um retorno imediato em termos de mercado de trabalho. Como eu fiz o sistema de crédito educativo, trabalhando, fazendo à noite e a Caixa financiando e depois paguei depois de formado, tinha que ter um retorno logo. Então, as minhas paixões, que eram política e sociologia, era inviável para alguém vindo de famílias de trabalhadores. Então, tinha que pensar em emprego. E aí o direito abre uma oportunidades grandes de trabalho. O senhor foi uma pessoa que sempre leu bastante? Acho que sim, desde que eu me lembro, como gente, sempre gostei de ler. E que tipo de livro, se eu te perguntasse os 3 grandes livros que o senhor já leu, sejam de que categorias forem? É muito difícil, né? Mas na área do direito, acabei gostando mais dessa parte de direito constitucional, então os clássicos. Tem um professor português chamado Canotilho, eu leio bastante os livros dele, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que é um grande autor, escreve muito bem. Então, esses 2 autores na área do direito são os que eu mais leio e consulto. Mas eu gosto de literatura também. Leio os principais brasileiros e gosto de livro de filosofia e religião. Mas é uma leitura muito mais por prazer, não é uma leitura com compromisso acadêmico de entender, de analisar. Agora, é muito difícil citar autor predileto, porque também nós somos, em cada fase da vida, você está com um autor predileto, né? Se eu fosse citar aqui um, sem demagogia nenhuma, era Salomão, porque eu acho que ali nos provérbios tem muita coisa de política, de religião, de filosofia, de compreensão do que é o ser humano. Leio com bastante frequência os provérbios. O senhor fez direito e depois passou num concurso para ser procurador de São Paulo, né? Até no jingle da sua campanha, a música é o filho de pedreiro que virou doutor, né? A sua formação ajudou o senhor a formar na sua cabeça a ideia de ser candidato, além depois da sua candidatura a vereador em 88, mas aí
foi maturando a ideia de ser candidato a prefeito em Jacareí? Como é que o senhor foi desenvolvendo essa ideia ao longo do tempo? Olha, ela surge por acidente. Na verdade, eu fui para São Paulo em 2000, no terceiro ano do governo do ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni. Você foi secretário, né? Eu fui secretário de Negócio Jurídico, o partido rompeu com ele, eu saí do governo e voltei a São Paulo e fui trabalhar em São Paulo. E lá fui continuar os estudos, onde eu fiz mestrado depois, e prestei concurso em razão do falecimento do Mário Covas, que era a grande referência ainda do PSDB, e também porque o deputado Luiz Máximo tinha praticamente abandonado a carreira política. E o que eu ia fazer? Tinha que cuidar da vida. Daí prestei concurso, continuei estudando, depois fiz mestrado e doutorado. Aí uma coincidência foi a eleição do José Serra na Prefeitura de São Paulo, e eu estava na Procuradoria. E, obviamente, tem os amigos dentro do partido, na capital, militando como juventude, e essa turma foi para o governo. E eu fui para a Secretaria de Assistência Social. Mas não fiquei lá 8 meses, na sequência já fui para a Secretaria de Negócios Jurídicos. E de lá, depois, no terceiro ano, fui convidado pelo secretário Marrei para ser secretário adjunto de Justiça. Bom, nesse momento, então, não tem jeito, né? A reinserção na política é obrigatória. Mas aí o que acontece? O PT em Jacareí foi muito hábil em identificar o inimigo, o adversário político, e se apropriar de todos os outros segmentos. Quer dizer, a partir da reeleição do Marco Aurélio, o PT, liderado pelo Marco Aurélio e pelo Davi Lino, conseguiram cooptar todos os grupos políticos da cidade, isolando o que era o PSDB e que tinha participado do governo do Benedito Sérgio Lencioni. E usou a mesma tática do PT nacional, demonizando a figura do ex-prefeito e o seu governo. Com isso, as lideranças locais que fizeram o enfrentamento político se desgastaram muito. Chega a eleição de 2012 e nós não temos na cidade nenhum nome dos que estavam na atividade política local em condições de apresentar uma alternativa que a cidade visse como alternativa ao PT. A tendência em 2012 era que houvesse já um número muito grande, e já teve, mas muito maior, de brancos e nulos. Os 3 nomes que tinham sido candidatos a prefeito de Jacareí, fora o grupo do PT, não passavam de 6, 7% de intenção de voto. Então, era uma eleição muito difícil. E o PSDB viu o vácuo, né, um momento de lançar um nome fora do plano municipal e que tivesse um credenciamento no plano estadual. Acho que essas duas coisas que viabilizaram a escolha do nome é o fato de ter um desgaste de todas as lideranças que enfrentaram o PT nesse período, o fato do PT ter isolado um grupo muito pequeno em termos políticos, como adversário político e cooptado todos os demais, e o fato de eu ter conseguido me credenciar como uma alternativa viável de governo. Quer dizer, o que nós tentamos vender em 2012 é que eu tinha condições de governar. E aí sim o currículo, aí sim a experiência profissional, a vida acadêmica, o mestrado, o doutorado, eram elementos que convenciam a população de que, olha, não pode ser pior, dá para ser melhor, porque ele tem condições de governar. O senhor ficou filiado ao PSDB em 89 e desde então nunca mais saiu e voltou? Eu saí no período em que eu estava em estágio probatório. Eu fiz estágio probatório no governo da Marta, né? Tinha que ter suas cautelas, né? Mas logo me isolei completamente. O senhor pediu desfiliação, mas depois voltou? Pedi desfiliação, fui cumprir o estágio probatório, aí na volta no governo Serra voltei para a prefeitura, daí me refiliei. Ao PSDB. E quando o pessoal apontou o senhor para ser candidato a prefeito, como é que o senhor reagiu? Era uma coisa que o senhor já esperava ou não sei, como é que foi? Não. Já houve uma tentativa quando eu estava na Secretaria de Justiça, em 2008. Mas o partido tinha um diretório e o diretório tinha suas preferências. Depois eu vi que não tinha como conciliar a vida acadêmica, aulas na universidade, estava na Secretaria de Estado com a militância aqui.
Mas aí o candidato que foi pelo PSDB em 2008, depois das eleições, praticamente abandonou o partido. E um grupo de amigos assumiu o diretório. Aí o Júlio Pires, o Marcelo da Pontual, o Elber, que foram os 3 grandes líderes que resolveram assumir o partido. E eles estruturaram e montaram uma base que já convencendo esse pessoal de que, olha, o candidato tem que ser Isaías, o candidato tem que ser Isaías. Eles decidiram, né? E foram me procurar. Eu relutei bastante, porque eu não via viabilidade eleitoral, né? Eu era conhecido, nós fizemos uma pesquisa, isso em abril de 2012, antes das definições, né? Eu defendi o doutorado em abril de 2012, já no período de campanha. Era conhecido por 10% da população, era praticamente inviável. Mas, por outro lado, ninguém queria enfrentar o prefeito que era candidato à reeleição, teria um cenário de vácuo. Não tinha nada a perder, vamos lá. Foi aquilo que o senhor falou, o PT tinha colocado tudo do mesmo lado e isolado o PSDB. Como é que isso prejudicou aí na formação de novas lideranças? Porque a gente até vê no cenário nacional, quando os analíticos políticos falam sobre o assunto, que durante muito tempo do governo Lula e até um pouco do governo Dilma, esses 2 governos não tinham quase oposição, que o PSDB não sabia fazer oposição, até o próprio DEM. Aqui em Jacareí aconteceu a mesma coisa, quer dizer, o PSDB foi ficando cada vez mais fraco, e por conta disso que o senhor disse. Você tem que ter o bandido, o herói, né? E você tem que dizer como é que o herói vai derrotar o bandido. A eleição de 2016 já tinha os 2 personagens definidos. Você já sabia quem era o bandido e já sabia quem era o herói. Os demais estavam se divertindo no processo. O que nós tínhamos... O senhor era o herói. Eu era o herói, no imaginário popular.